Correção do PET volume 3, semana 5, primeiro ano, hein? Chega mais. Fala, pessoal do Educa Matemática, beleza? Professor Vinícius Guimarães trazendo para você a correção do PET semana 5, volume 3 do primeiro ano. Antes de mais nada, eu já peço para você nos ajudar aí, hein? Se inscreva no canal, curta e compartilhe esse vídeo, beleza? Sem delongas, vamos lá então. Olha só, galera, esboce o gráfico da função y igual a log de 2x. Galera, uma coisa interessante que a gente precisa entender aqui, que logaritmo é o inverso da exponencial, tá? Então, aquela semana que a gente aprendeu a respeito lá de exponencial nos ajuda bastante aqui, tá bom? Então, vamos lá, olha só, a primeira coisa que a gente precisa entender é que f de x é exatamente o nosso y, tá? Então, para cada x que eu adiciono aqui, eu tenho o nosso y, ou seja, o nosso f de x. E aí, ele é igual a log de 2 de x na base 2, né? Olha só, na base 2, galera, tá? Interessante entender aqui que esse 2 aqui, ó, eu vou colocar como se fosse um a. Esse a aqui, ou seja, qualquer número que tiver aqui, né? Ele tem que ser diferente de 1. E é interessante entender que quando o a for maior que 1, tá? Nunca igual a 1, tá vendo? Que eu até coloquei aqui, ó, o a tem que ser diferente de 1, tá? Quando ele for maior que 1, a nossa função é crescente, tá? E quando ele for entre o 0, olha só, entre o 0 e o 1, ele vai ser decrescente. O que isso quer dizer? Ela vai ser assim e a decrescente vai ser assim, tá bom? Lembra que na exponencial ela fazia isso, né? Agora tá vendo que é o contrário, tá? Então, olha só, a crescente ela faz assim e a decrescente ela faz assim. Beleza, galera? Tranquilo? E aí, olha só, a função exponencial também, ela tem a função logarítmica, né? Ela sempre vai acontecer, olha só, no primeiro quadrante. Lembra do plano cartesiano? Olha só, aqui é o x, aqui é o y, né? Opa! Olha só, aqui é o y e aqui é o eixo x. Ela sempre vai acontecer no primeiro quadrante, tá? Porque sempre o meu x ele é sempre positivo, tá? Ele é sempre positivo, ele nunca é negativo, tá? Ele não pode ser negativo, beleza? Então, olha só, ela sempre vai ser no primeiro quadrante e no quarto quadrante. Ou seja, para eu ter uma função logarítmica no primeiro quadrante e no quarto quadrante, automaticamente o meu x tem que ser positivo, ou seja, o domínio da função é sempre os reais positivos, tá? Beleza, galera? Então, olha só, lembrando que o x ele nunca vai ser zero também, tá? Só um detalhe aí para vocês, ele não vai ser zero. Então, só anotando aí. Então, galera, o que vai acontecer? Eu vou adicionar aqui alguns valores e aí esses valores eu adicionando, eu tenho o meu gráfico da função. Eu já adicionei, já fiz o gráfico para vocês terem uma noção de como que é essa função aí, tá? Então, vai ser basicamente isso aqui, olha só. Ó, já até coloquei, ó. Quando o x for igual a 1, automaticamente o y é zero. Galera, um detalhe interessante é que a função logarítmica a gente faz ela por meio usa bastante a calculadora, tá? É sem medo mesmo. Na aula lá a gente não costuma utilizar muito na raça mesmo, na mão mesmo ali não, tá? Basicamente a gente sempre pede os alunos, ó, usa a calculadora que também dá muito decimal, tá? Então beleza, olha só. Mas é interessante que igual, por exemplo, y é igual a, olha só, log, tá? De 1 na base 2. Galera, é a mesma coisa que eu falar com vocês assim, olha só. 2 elevado a y é igual a 1. Ou seja, para esse número aqui, ó, o 2 elevado a y ser 1, automaticamente esse y aqui tem que ser 0, né? Porque lembra, um número real, quando elevado... Um número, né, quando elevado a 0, sempre vai ser 1, tá? Então, detalhe que tem exceção do 0 aí, né? Mas vamos lá. Esse número 2 elevado a 0, sempre, o resultado vai ser 1. Então, é basicamente, a gente costuma trabalhar com o inverso. Igual, por exemplo, olha só, quando eu tenho, ó, igual vocês estão vendo aqui, quando o x é 4, ou seja, log de 4 na base 2 tem que ser 2, olha só, tá vendo? O resultado é 2. Por quê? Porque 2 elevado a 2 é igual a 4. Lembra que é o inverso? O logaritmo é o inverso da exponencial, da potenciação? Lembrou? Então, é por isso, tá? Então, assim, dá para resolver aqui com números inteiros? Dá, mas na maioria das vezes eu coloquei números inteiros, mas na maioria das vezes a gente sempre vai ter número negativo.
E aí, por isso que é o uso da calculadora mais fácil. E aí, tá vendo? Olha só, eu fui traçando os gráficos, tá? Igual, por exemplo, aqui, ó, quando o x for 1, o y é 0, tá vendo? O ponto aqui, A. Quando o x for 2, ó, tá vendo? Olha só. Quando o x for 4, né? O y vai ser 2. E aí eu vou traçando os pontos e tá vendo? Que tá fazendo olha só, como se fosse uma exponencial ao contrário, né? E tá vendo que ela está sendo crescente? Então tá aí o esboço do gráfico para você. Beleza? Então vamos lá para a questão número 2. Olha só. Esboce o gráfico da função y igual a log de x na base meia, tá? Na base 1 sobre 2, né? Na base meio, tá? 1 sobre 2, 0,5, enfim. Lembrando, né, galera, que aqui já expliquei para você a teoria, né, do logaritmo, que é muito fácil, muito tranquilo. E aí nós sabemos que, olha só, a minha base é 1 sobre 2, ou seja, aquele meu A, ele tá vendo que ele tá entre 0 e tá entre 1, ou seja, a minha função é decrescente. Então, automaticamente, o meu gráfico tem que ser como? Meu gráfico tem que ser assim, né, pessoal? Beleza? Então, sendo assim, o que vai acontecer? Olha só, já coloquei os valores aí para vocês, né? De 1, 4, quando x, né, for log, por exemplo, log de 1 na base 1 sobre 2 vai ser 0. Quando log for log 4 na base 1 sobre 2 vai ser menos 2. Tá vendo o resultado? E aí eu já liguei esses pontos e aí já fiz o gráfico para vocês. Beleza, galera? Muito tranquilo isso aqui, né? Agora, olha só a questão 3, que interessante. A escala de magnitude de momento m é dada pela fórmula. Tá vendo a fórmula? Olha só, menos 10,7 mais 2/3 de log de s. Já observa que a minha base aqui é 10, porque ela está sendo omissa, né? Está sendo omitida. Onde s é o momento sísmico, ou seja, esse s, ele é um valor aí que vai variar, né? É o meu domínio, né? Não é mesmo? Beleza. Faça um esboço gráfico dessa função. Não, professor, vou ter que supor valores e tal, não sei o quê. Bom, galera, até pode supor valores, mas é interessante a gente entender o seguinte. Toda vez que eu estou somando ou diminuindo, tá? O log por alguma coisa, igual vocês estão vendo aqui, ó, o 10,7 mais o log de alguma coisa. O meu gráfico, em vez dele começar, por exemplo, aqui assim, igual vocês estão vendo, ó, aqui assim, é como se eu estivesse abaixando 10,7 unidades, ó. Então é como se eu colocasse o 10,7 aqui. E aí o que vai acontecer? O log vai começar a partir daqui, ó, tá? Ele vai começar abaixo desse valor. Tá? É como se eu estivesse abaixando aqui 10,7 unidades. Por quê? Porque se, por exemplo, eu colocar aqui, olha só, vamos supor que eu coloco aqui, ó, 1 nesse valor aqui, nesse S, e nós sabemos que aqui é 10, observa que log de 10, né? Log de 1 na base 10, automaticamente tem que ser 0, né? Por quê? Porque 10 elevado a 0 é 1, não é mesmo? E aí, quando eu tenho 0 aqui, vai anular isso tudo. E aí vai ficar quanto? Vai ficar menos 10,7, ou seja, o meu M, ou seja, o meu Y, né? Igual vocês estão vendo aqui, ó, né? Vamos colocar aqui, aqui vai ser S, tá? Vou até colocar aqui, ó, S, e aqui vai ser M, tá bom? O meu M ou o meu Y, né, vamos dizer assim, ele tem que ser menos 10,7 para quando o meu S for 1. Então tá aqui, ó, 1. E aí vai zerar tudo isso. Então é sempre, galera, entende isso. Toda vez que eu tiver alguma coisa somando ou diminuindo de um logaritmo, sempre vai ser uma unidade abaixo ou uma unidade acima, tá? Importante isso aí. Se for positivo aqui, então seria aqui, né? E aí, professor, como é que você sabe que o gráfico ficou desse formato aqui assim? Sabe por quê, galera? Porque, olha só, log de 10, ó, log de S na base 10. Lembra lá, o 10 ele é maior que 1, ou seja, então é uma função o que crescente, tá? Então eu já sei que esse logaritmo ele vai crescer. E aí eu sei que o meu comportamento do gráfico vai ser esse daí que vocês estão vendo, tá bom? Então, olha só, vou até colocar aqui para vocês, ó. Eu já sei aqui, né, que o meu 10 é maior que 1, então é uma função crescente, tá? Professor, mas você não supôs alguns valores para colocar aí? Não precisa, porque vai dar muito quebrado, sabe? Vai ser muito ruim. Faz na calculadora, você vai ver o trabalho que vai dar. Não precisa, você pode simplesmente estar pedindo o esboço do gráfico. O comportamento da função é qual? É esse daqui, tá? Você já sabe, ele quer
mostrar para você que quando você tem uma unidade, algum número que está subtraindo ou aumentando do logaritmo, automaticamente eu tenho que rebaixar ou aumentar o meu logaritmo, tá? O meu gráfico da minha função. Beleza, galera? Tranquilo? Então é isso, galera. Terminamos a correção do volume da semana 5, né? Do volume 3 do primeiro ano. Agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Já dá o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Fechou? Um abraço, até mais.